Eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto bíblico que servirá para a nossa meditação. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versos de 1 a 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, de 1 a 4. Iniciamos hoje uma série de estudos no Antigo Testamento. Começamos pelo profeta Abacuque. Nosso objetivo é apresentar todos os profetas menores. Então iniciamos agora e, segundo a vontade de Deus, estaremos avançando aí por todo o ano de 2019. Então, vamos iniciar essa tarefa e a nossa expectativa e súplica a Deus é que Ele seja servido e nos abençoar, e que seja um tempo muito proveitoso, um tempo de crescimento, um tempo de desafio, um tempo de alento, um tempo de consolo. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versos de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém. O título do estudo bíblico de hoje, que foi apresentado no template, é Uma Sociedade Corrupta. Mas muito bem, nós poderíamos usar um outro título: A Voz do Profeta e o Silêncio de Deus. Seria também perfeitamente oportuno para o trecho que nós lemos. A voz do profeta, o silêncio de Deus. Mas nós veremos que todas essas temáticas estão apresentadas aqui no texto. Vamos começar então pela relevância. Por que estudar o profeta Abacuque nos nossos dias? Um texto que foi produzido há aproximadamente 2.500 anos atrás. O que um texto tão antigo pode contribuir conosco nos dias de hoje? O que há em comum entre a situação do profeta, a situação da sociedade do profeta, a sociedade, a condição do povo de Deus no tempo do profeta e a nossa sociedade, o povo de Deus hoje e a nossa vida em particular. Certamente, meus amados irmãos, que o nosso desejo ao estudar o livro do profeta Abacuque não é uma mera curiosidade literária. Não estamos aqui a estudar o livro do profeta simplesmente para podermos conhecer aspectos históricos daquele período, ou seu estilo literário, ou fazermos uma comparação entre o estilo do profeta e outros profetas, ainda que a comparação seja oportuna em algum momento. Mas o que eu quero dizer é que o estudo não está baseado em especulação, não está baseado em curiosidade. Efetivamente, nós entendemos que, por tratar-se da palavra de Deus, nós temos aqui uma correlação plena, patente, nítida, clara, e as lições que temos no texto, elas são lições que devem ser aplicadas no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito eclesiástico e no âmbito social, ou seja, em todas as esferas da vida humana. As lições apresentadas aqui em Abacuque, elas são plausíveis, elas são vitais, elas são práticas, elas são necessárias, elas são para os nossos dias. Nós estamos diante de uma mensagem atual, porque é palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Bom, um pouco a respeito do autor. Abacuque é o nome dado ao profeta, cujo livro que vamos estudar leva também o seu nome. Só há em duas oportunidades menção ao nome do profeta, e justamente no livro dele. Fora do livro dele não há nenhuma menção a ele. Nós temos a menção ao nome dele no capítulo 1, versículo 1,
e depois no capítulo 3, versículo 1. São as duas únicas vezes na Escritura que aparece o nome Abacuque, que é o profeta cujo livro leva o seu nome. O que significa Abacuque? Os especialistas, eles não são unânimes na definição do termo. Por exemplo, Jerônimo, que fez a tradução para o latim das Escrituras, traduziu do hebraico e do grego para o latim, a tradução chamada Vulgata, diz que Abacuque significa abraço. Já Lutero diz que a melhor interpretação para a palavra hebraica é um abraçador. Alguns estudiosos dizem que o melhor mesmo seria abraçar. E há quem diga que, ainda mais especificamente, abraçado seria a melhor expressão. Então você pode ver que o abraço está envolvido, atrelado ao nome do profeta. Em alguma forma ou de alguma maneira, o significado de Abacuque é abraçar, ou abraçar, ou abraço, ou abraçado, ou um abraçador. Aqui nós temos então uma amostra do significado do nome do profeta, do nome do autor. Vamos aqui para alguns aspectos ainda a respeito do autor. Qual é a sua função? O texto vai nos dizer no capítulo 1, versículo 1, que trata-se de um profeta. E qual é a finalidade de um profeta? O que se exigia de um profeta? O que era requerido para o exercício profético? É óbvio que a vocação, o chamado do próprio Deus, mas temos aqui com o chamado um elemento fundamental, que é a fidelidade. O profeta, ele não poderia alterar a mensagem, ele não poderia modificar a mensagem, nem fazendo um acréscimo, nem fazendo uma subtração. A ele não era dada a oportunidade de fazer qualquer mudança, porque a mudança seria a ação contrária à vontade de Deus revelada. Então, o que se exigia de um profeta era a fidelidade, a capacidade de entregar de forma integral a mensagem que ele recebera. Isso é excepcional, meus amados irmãos. Nós temos aqui um homem, então, que é descrito como aquele que tem o compromisso de entregar, de fazer chegar a mensagem que lhe fora confiada. Diferente do sacerdote que levava a petição, a súplica, a confissão do povo a Deus, o sacerdote o profeta tinha como função trazer a mensagem de Deus ao povo, de apresentar aquilo que Deus havia revelado ao povo. Então nós temos aqui alguém que tem compromisso com a verdade, alguém que tem compromisso com a mensagem. Aonde ele atuou? Atuou no Reino do Sul, cuja capital era Judá. É muito importante termos esta informação histórica agora para o ajuste de todo o contexto posterior que o texto vai nos apresentar. E o período em que ele exerceu esta atividade profética, e aqui eu gostaria de chamar a sua preciosa atenção, porque há muita divergência entre os autores, então aqui não cabe um trabalho de especificação plena. O que nós temos aqui é um período mais aproximado, e eu estou dizendo isso porque você pode encontrar em vários textos técnicos sobre a matéria, datação diferente, mas uma datação que eu entendo ser oportuna, baseado na opinião dos especialistas, é o período de 609 a 605 a.C. Então, é o período em que este texto ele foi produzido, que esse texto foi elaborado, que esse texto foi compilado, entre 609 e 605 a.C. Quais os fatos importantes na região? O que estava acontecendo no mundo de então, que trouxe impacto para Judá, que reflete no texto do profeta, na visão do profeta, na experiência do profeta, o que ele apresenta. Vou começar da parte mais remota e trazendo aí então a atualização. Em 722 a.C., nós temos a queda da importante cidade de Samaria
capital do Reino do Norte. A Assíria, uma potência, a maior potência da época, sobrevém sobre o Reino do Norte, e depois de um cerco de 3 anos a Samaria, então, ela é tomada, ela é invadida, e a Assíria passa a dominar, então, o chamado Reino do Norte, ou as 10 tribos, aquelas tribos cismáticas que se separaram. Então, é muito importante ter essa percepção do contexto político. Em 612 a.C., portanto, aí um século depois, um século e anos depois, mais precisamente 110 anos para os matemáticos, né? 110 anos para os matemáticos. O que é que nós temos agora? Nós temos aqui a queda de Nínive, a capital da Síria. Nós temos aí as forças da Babilônia cercando Nínive e tomando Nínive, e pondo assim um fim ao império da Assíria, a dominação da Assíria no mundo de então. Isso é muito importante. A Babilônia estava se fortalecendo, e o Egito, que era então a potência rival da época, se sentiu ameaçado. E o que fez o Egito? O Egito declarou guerra à Babilônia. Em 605, portanto, o Egito é derrotado agora na Síria, na famosa batalha de Carquemes, e então a Babilônia assume o papel de grande potência do mundo de então. Dentro daquele contexto, você tinha mais remotamente a Assíria, você tinha um papel mais destacado do Egito, e vem agora a Babilônia, vence a Assíria em 612, 7 anos depois, vence o Egito e se torna a grande potência de todo o mundo de então. Isso é o que aconteceu no entorno, no aspecto político internacional. Agora, e no aspecto interno? O que é que aconteceu durante o período do profeta Abacuque? Que decisões marcaram a sua vida e, portanto, marcaram o seu ministério profético? Aí eu convido você para uma leitura posterior, para uma melhor compreensão, em 2 textos da Escritura. No segundo livro dos Reis, os capítulos 21 a 25. Não hoje, mas você pode ler depois, porque é um texto longo. Eu vou só aqui trazer uma síntese do período. E também o correlato, que é segundo Crônicas, capítulo 33 a 36. Nos 2 textos que citei, segundo o livro dos Reis, 21 a 25, e segundo o livro das Crônicas, capítulo 33 a 36, você vai ter aqui uma descrição do que estava acontecendo internamente em Judá. Então, vamos ver aqui. Primeiro, nós temos num período remoto um reinado extremamente perverso, que foi o reinado de Manassés. Manassés foi um homem que reinou por décadas, e foi um homem muito ímpio, foi um homem perverso, foi um homem que afastou Judá de Deus. Ele fez isso deliberadamente, no sentido de nação, por conta da sua impiedade. E quando ele morreu, arrependido, porém, durante toda a sua vida, ele trabalhou para distanciar a nação de Deus, assumiu o seu filho Amon, que era também tão ímpio quanto seu pai. Então nós temos aí um período muito grande em Judá de distanciamento de Deus, de quebra da lei, de desobediência, de desacato, de todas as práticas contrárias à palavra de Deus. Após então a morte de Amon, sobe ao trono um rei que vai trazer uma restauração à nação, que é o rei Josias. Josias foi um homem piedoso, Josias foi um instrumento de Deus para reaproximar a nação do Senhor, e ele trabalhou profundamente no aspecto de evitar que o exemplo maléfico, tanto do seu pai quanto do seu avô, enquanto impenitente, prejudicasse ainda mais a nação, embora muita coisa já havia sido feita por conta da impiedade daqueles reis anteriores a Josias. Mas Josias foi um rei piedoso, e Abacuque, ele presenciou então essa volta, esse reavivamento, esse momento de busca, esse momento de restauração, esse momento de conserto da aliança com Deus. Isso ele
presenciou. Mas logo após a morte de Josias, sobe ao trono o seu filho, Jeoaquim. E ele era um homem ímpio, e ele era um homem mau. Então você vai ter aqui um conhecimento, um relacionamento, uma interação com a nação bem mais profunda no tempo, certamente, de Josias, e também depois com Jeoaquim, mas muito especificamente no período em que Jeoaquim era rei, então Abacuque estava exercendo o seu ministério profético. Aqui nós temos então estes aspectos, que são aspectos que trazem uma contextualização para que você possa ter uma melhor ideia do período histórico do ministério do profeta Abacuque. Uma peculiaridade do ministério do profeta Abacuque, antes de nós adentrarmos na análise do texto. Como é sabido da grande maioria, se não de todos aqui nesta noite, o trabalho do profeta, ou de um profeta, é ouvir a mensagem de Deus e apresentá-la ao povo. É ouvir o que Deus tem a dizer ao seu povo e trazer então essa mensagem, geralmente conclamando o povo ao arrependimento, ao quebrantamento, à restauração da aliança, também trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Sim, esse era o trabalho do profeta. Agora, de forma peculiar, não é isso que encontramos no livro do profeta Abacuque, primariamente, substancialmente. O que nós encontramos é um profeta falando com Deus acerca do povo, e não falando ao povo acerca de Deus. É óbvio que num determinado momento do seu ministério, aquilo que ele recebe como resposta de Deus será informado ao povo. Mas o que caracteriza, o que prioriza o ministério do profeta Abacuque é justamente o inverso, é a sua fala com Deus a respeito do povo. E aqui eu queria chamar a sua atenção para algo semelhante que nós encontramos no Novo Testamento e encontramos muito particularmente no ministério de Jesus Cristo, conforme preguei domingo aqui no capítulo de número 17 de João, que é quando Jesus então passa a falar a Deus acerca dos seus discípulos. Ele vinha numa sequência de falas, de instruções aos seus discípulos acerca da vontade de Deus. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, e no capítulo 17, então, ele está falando a Deus acerca do povo. É um paralelo que nós temos, e aqui nós temos isso, um profeta falando com Deus a respeito do povo. É muito importante esta percepção, esta peculiaridade no ministério profético de Abacuque. Então vejamos aqui alguns aspectos que eu destaquei dentro do texto que fizemos a leitura e que entendo que devem ser tomados por cada um de nós e aplicados na nossa vida prática. A primeira questão que eu gostaria de destacar é a origem da mensagem, embora já tenha feito uma breve introdução sobre essa questão anteriormente. O texto nos diz no capítulo 1, versículo 1, que ela foi revelada. E é muito importante que você tenha isso em mente. O conteúdo da mensagem de Abacuque não foi uma produção independente, não foi uma produção fruto da sua percepção primariamente, da sua boa vontade, da sua criatividade. Não, ela foi uma mensagem revelada, ela tem a sua origem em Deus, ela é uma mensagem divina, ela não é própria, e por isso, meus amados irmãos, é uma mensagem autoritativa. Eu gostaria de destacar dois aspectos. Primeiro, por sua origem, ela é inerrante, ela não pode falhar, ela haverá de se cumprir literalmente, porque ela procede de Deus. E isso nós temos que ter em mente quando nós nos deparamos com a Escritura, não só com a profecia de Abacuque, porém com toda a Escritura. Toda a Escritura procede de Deus, toda a Escritura ela é inerrante, toda a Escritura ela se cumpre cabalmente, porque Deus não pode falhar.
Deus não pode mentir, Deus não pode se esquecer. Portanto, nós precisamos ter em mente o valor da mensagem que está diante dos nossos olhos ou que está ao alcance da nossa mão. Ela é uma mensagem que procede de Deus e, portanto, meus irmãos, ela é autoritativa. E eu gostaria de chamar a sua preciosa atenção, porque essa palavra soa de forma muito desagradável a uma geração, a uma sociedade pluralista e relativista, onde todos estão certos e ninguém está errado, ou onde o errado está a depender de quem porventura venha proceder. Ou seja, o errado pode ser certo, dependendo de quem execute, dependendo de quem faça, dependendo de quem venha tomar a iniciativa. E isso efetivamente não é verdade, porque a verdade é a palavra de Deus revelada e, portanto, ela é autoritativa. Todas as vezes que nós abrimos a Escritura, seja no estudo bíblico, seja no púlpito, na pregação, seja numa classe em escola dominical, nós temos que ter em mente que nós vamos transmitir a palavra de Deus. Nós temos que ter o compromisso de reafirmar: assim diz o Senhor. Com isso eu não estou dizendo que não possamos ter contribuições, que não possamos ouvir a experiência de alguém no que diz respeito ao estudo bíblico, no que diz respeito à escola bíblica dominical. Agora, o que nós não podemos imaginar é que faremos conjuntamente uma construção da verdade. Eu venho com a minha verdade, você vem com a sua verdade, o outro vem com a sua verdade, nós juntamos todas essas verdades, e aí certamente isso haverá de refletir o momento da sociedade, e isso é que será bom para o ouvinte. Amados irmãos, isso efetivamente não tem nenhum vínculo com o ensino das Escrituras, não tem nenhum vínculo com a prática docente cristã, não tem nenhum vínculo, nenhuma amostra, nenhuma semelhança com o trabalho dos profetas. Cabe a mim, cabe a você abrir a Escritura e afirmar: assim diz o Senhor, porque é uma palavra autoritativa. Por isso nós repudiamos qualquer tentativa de mistura, de mescla de opiniões para, a partir daí, apresentar ao povo de Deus como sendo a verdade. A verdade nos foi revelada, ela é completa, ela é plena, ela é suficiente e ela é normativa. Esse é o principal, fundamental e substancial motivo para nós estarmos aqui. Por que é que nós estamos aqui? Porque estamos diante da palavra de Deus. Por que é que tem valor? Porque é a palavra de Deus. É por isso. Senão não faria sentido nós estarmos aqui nesta noite. Segundo, a natureza da mensagem. Se a sua origem é divina, a sua natureza não é palatável, não é agradável. Veja que o texto começa dizendo sentença, ou, se você preferir em outra tradução, peso, ou, se você quiser ainda tomar uma certa liberdade com o texto, dizer que é um fardo. Efetivamente, a composição plena traz uma palavra que não será agradável, que não será boa aos ouvidos da população. O que ele tem a dizer é necessário, o que ele tem a dizer é importante, porém o que ele tem a dizer não é agradável. As pessoas não vão aplaudir, não vão gostar, não vão ficar satisfeitas com o que elas ouvirão da parte do profeta. Por isso ele começa a dizer: eu tenho um peso, eu tenho um fardo, eu tenho uma sentença que foi revelada por Deus, e eu preciso falar a respeito disso com o povo. Então, vamos ver aqui como é que nós prosseguimos nessa caminhada. Origem da mensagem divina, revelada. Natureza da mensagem, sentença. Peso, algo extremamente sério, alarmante. Qual é o caráter do mensageiro?
O versículo 2 começa com uma expressão muito séria no ambiente profético e que certamente avançou pelo Novo Testamento de uma forma um pouco mais discreta, porém presente, que é a expressão até quando? É assim que começa o verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Isso reflete o caráter do mensageiro. Por quê? Porque o mensageiro, ele está inquieto com Deus por conta do povo. Na verdade, o mensageiro está insatisfeito com Deus por conta do seu silêncio. O mensageiro, que é o profeta Abacuque, está profundamente agitado no seu espírito, porque ele está percebendo um quadro difícil na sua sociedade, e aqui você precisa ter a dimensão que sociedade e religião, para não usar a expressão igreja, sociedade e religião estavam completamente conjugadas. Aqui nós fazemos uma dicotomia, sociedade para um lado, igreja para o outro. No contexto do profeta, tudo igual. No nosso contexto, a aplicação para ambas situações. Então ele pergunta, até quando? O Senhor não está percebendo o que está acontecendo? O Senhor, porventura, não está contemplando os desmandos, os desvios, os pecados que estão ocorrendo em Judá? Isso mostra, meus amados irmãos, o caráter do mensageiro, a sua preocupação com o povo que está sob os seus cuidados, enquanto profeta vocacionado por Deus para anunciar a mensagem do pacto, para lembrar ao povo a respeito da aliança. Eu sei que para nós pregadores é muito mais agradável escolher um tema, um assunto que seja do agrado do auditório, tratar de uma temática que seja mais tranquila, mais suave, mais leve, quem sabe até mais motivacional. Afinal de contas, passamos uma semana de atividades, temos tantos trabalhos, tantas responsabilidades, chegarmos aqui e ouvirmos algo que porventura venha nos desagradar, não seria a melhor receita para lotar um auditório. A melhor receita para lotar um auditório deveria ser, então, buscar alguma coisa bem suave, bem doce, bem afeita ao gosto de todos, mas não é isso que está aqui, não é isso que aprendemos. E aqui tem um aspecto profundamente relevante para a liderança da igreja. Aqui vai já uma aplicação muito particular para a liderança da igreja, porque o profeta pergunta a Deus até quando? Ele está interessado no que diz respeito à vida da igreja, a dinâmica da igreja, as questões da igreja. E a grande pergunta é, até quando nós, líderes da igreja, estamos preocupados, estamos atentos, estamos diligentes, estamos interessados? A pergunta dele é essa, até quando? E se você, porventura, abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 10, você vai encontrar aqui a mesma temática, dentro do mesmo espírito. Olha o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo de número 10. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então este até quando aqui, meus amados irmãos, não é um até quando de vingança mórbida, é um até quando que clama por uma ação de Deus no que diz respeito à manifestação da sua glória. Não é uma vingança pessoal, é sim um reconhecimento de que a glória de Deus, ela deve ser patente, ela deve ser nítida, ela deve ser clara. E é por isso que em Apocalipse, aqueles que estão na presença do Senhor perguntam, até quando? E é a mesma pergunta aqui do profeta dado ao seu caráter, qual seja, de interesse, de zelo, de amor pelo povo que está ao seu lado, no seu cuidado, sob a sua diligência.
E aqui, meus irmãos, eu me lembro então de algo que nós já estudamos, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 4, que é a segunda bem-aventurança, que diz que bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os que choram. Se nós quisermos fazer aqui uma adaptação, nós poderíamos dizer que temos aqui o profeta chorando diante de Deus, porque o espírito de um texto e do outro texto é o mesmo. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, o teu povo quebrou a aliança. Senhor, o teu povo rompeu o pacto. Senhor, o teu povo está mergulhado no pecado. Senhor, até quando o pecado deste povo será tolerado? Então, nós podemos ver o caráter dele, do profeta, por conta da sua preocupação com o povo. Então, nós que aqui estamos, pastores, presbíteros, diáconos, os líderes que aqui estão, precisam atentar para a importância da diligência, do cuidado para com a saúde espiritual, para com a vitalidade daqueles que estão sob os seus cuidados. Muitas vezes a nossa tendência é de deixar para lá, a nossa tendência é de não querer mexer para que não possamos arranjar um problema para nós. Porém, meus amados irmãos, o que temos aqui como exemplo não é isso. E aí nós precisamos atentar bem, cada um de per si, cada um individualmente, a respeito deste exemplo que nós temos aqui no livro do profeta Abacuque, o caráter do mensageiro, a sua preocupação com aqueles que estão sob os seus cuidados. Vejamos então como ele expressa essa sua preocupação a Deus. Ele não está falando com o povo, ele está falando com Deus. Aqui nós temos uma oração em que ele apresenta a Deus, e aí, permitam-me, será que Deus não sabia? Será que Deus desconhecia? Não é uma atitude, digamos que intrépida, da parte do profeta, chegar para Deus: olha, eu vou relatar o que está acontecendo com o povo, eu vou dizer para o Senhor o que está acontecendo. Então, vamos lá. E aqui é onde eu falo que nós precisamos ter a aplicação, não só na sociedade, irmãos, porque o que é que acontece? Lá, rei e profeta no mesmo contexto, governo e religião no mesmo contexto. Aqui nós trabalhamos em contextos distintos. Nós geralmente estamos prontos e somos muito hábeis na identificação dos problemas sociais ou os problemas que dizem respeito ao governo. Nós listamos com muita facilidade os problemas de corrupção nas 3 esferas do poder, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. Se provavelmente eu solicitar aqui uma citação de casos mais recentes ou de casos mais espetaculares no que diz respeito à corrupção, eu sei que eu não vou ficar decepcionado, porque eu sei que teremos inúmeros casos aqui nos vários poderes. Se eu tratar aqui da questão da violência, certamente terei exemplos aqui, não só locais, não só regionais, mas também nacionais. Eu sei disso. Se outro aspecto for tratado aqui, como o desprezo para com o pobre, a negligência para com os menos favorecidos, os problemas que dizem respeito a desemprego, a falta de assistência médica, a falta de habitação, há uma coisa muito básica que é o saneamento. Eu sei que eu terei muitos exemplos aqui, e nós muitas vezes estamos prontos e somos ágeis. Mas o grande problema é quando nós não temos a mesma agilidade, a mesma versatilidade e nem mesmo o mesmo conhecimento para identificar os nossos pecados. Os pecados pessoais, os desmandos pessoais, as incoerências pessoais. Às vezes nós somos rápidos para as questões nacionais, nós somos rápidos para as questões regionais, locais, mas pessoais,
nós somos muito tardios na identificação, na correção. E ele aqui, então, está fazendo essa abordagem que serve tanto para o templo quanto para o palácio, tanto para o aspecto religioso quanto para o aspecto governamental. Olha o que ele diz, a partir do versículo de número 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Então ele identifica dois elementos aqui, iniquidade e opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Ou seja, ele percebe que há destruição e que há violência. O que mais? Há contendas e o litígio se suscita. O que o profeta está dizendo a Deus é dizendo: Senhor, o povo esqueceu da tua lei, esqueceu da tua palavra, e nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias de iniquidade. O que é iniquidade? Qual é o sentido da palavra? Iniquidade não é a prática de um pecado isoladamente, porque todos nós pecamos, e pecamos, infelizmente, diariamente. E pecamos voluntariamente, não existe essa de pecar involuntariamente. Nós pecamos voluntariamente, nós pecamos porque nós queremos. Porém, a iniquidade é diferente de um pecado pontual, de um pecado casual. A iniquidade é uma ação deliberada, com uma intensidade, com uma frequência, com uma sequência diferente de um ato pontual, de uma questão local. Então a iniquidade é uma situação que vai se consolidando e não uma ação que foi praticada. Ele está dizendo aqui que o povo está vivendo em iniquidade e ocorre opressão. A opressão aqui é a opressão social mesmo, tá? Os mais ricos de Judá, os mais poderosos de Judá, estavam, por meio dos instrumentos que eles dispunham, sugando as riquezas, sugando a força, sugando tudo dos mais pobres. Os mais pobres cada vez mais pobres e os mais ricos cada vez mais ricos. A opressão era no sentido de torcer a lei, a opressão era no sentido de comprar a justiça, a opressão era no sentido de não fazer valer a verdade. Então a sociedade estava sendo oprimida, e isso estava sendo praticado à luz do dia. A destruição e violência, ou seja, a força estava sendo utilizada, estava sendo empregada para fazer com que os poderosos tivessem a sua vontade satisfeita. Eu quero algo, então eu vou me apropriar de algo, ainda que seja indevido, ainda que seja injusto, ainda que seja impróprio, mas eu tenho dinheiro, eu tenho como pagar, eu tenho como comprar, eu tenho como tomar, eu tenho como fazer. E o texto nos diz que por conta desta iniquidade que está associada com a opressão e a destruição que foi implementada e que campeia e que promove a violência, o que há é contendas e litígios, são separações, são rupturas, são inimizades, são brigas. Então era assim que estava a sociedade do profeta. E agora eu digo a vocês, quando nós experimentamos um período de vitalidade da igreja, quando nós experimentamos um período de crescimento da igreja, quando nós experimentamos um período de expansão, crescimento que eu falo no sentido de maturidade, expansão no sentido de amplitude, quando nós experimentamos um período de paz, um período de deleite, um período de alegria, quando nós experimentamos, se você quiser assim chamar, um despertamento espiritual ou um avivamento espiritual, e posteriormente você experimenta, vivencia, contempla a decadência daquele povo, daquele grupo, daquela igreja, é algo que efetivamente deve causar uma consternação muito grande. Então, ele tinha vivido nos dias de Josias, ele tinha visto o crescimento, o amadurecimento, o desenvolvimento do povo, ele tinha presenciado manifestação poderosa da graça de Deus no que diz respeito a esta restauração espiritual.
E agora, neste período em que ele está profetizando, ele está vendo justamente o contrário. Isso chama a nossa atenção, meus amados irmãos, para a fragilidade do povo de Deus, no sentido de que um povo que experimentou um grande avivamento, que experimentou uma grande manifestação, pode e tem ocorrido esquecer-se dos atos poderosos de Deus e caminhar para uma posição oposta. A reforma é o chamar o povo à obediência à palavra de Deus, à prática da palavra de Deus, à vivência da palavra de Deus. Só que a reforma não é algo que fica na história e, uma vez realizada, ela se mantém para sempre. Nós comemoramos agora, no último dia 31, 501 anos da Reforma Protestante. Um movimento que, começando em 1517, trouxe uma grande alegria, trouxe um grande contentamento para o cristianismo mundial e foi se alastrando de país em país, de nação em nação, gerando um testemunho eloquente, vibrante, vendo muitos sendo levados aos pés do Senhor e a restauração de nações e o crescimento missionário. Mas 100 anos depois, já não era mais a mesma coisa. Já não era mais a mesma coisa. Já precisou de um novo trabalho, uma nova ação, um novo empreendimento. E depois, de novo, e hoje, precisamos. Por isso que, como igreja reformada, nós temos um lema que é a igreja reformada sempre reformando, ou seja, é sempre voltando à Escritura, sempre voltando à Escritura, sempre voltando à Escritura, porque nós temos facilidade de nos afastarmos da Escritura. Então o profeta está alarmado, ele diz: eu já vi um tempo de prosperidade, eu já vi um tempo de crescimento, eu já vi um tempo de virtude, eu já vi um tempo de obediência, e agora eu estou vendo um tempo de calamidade. O que se aplica a uma nação não se aplica também a um indivíduo? Talvez na sua vida pessoal, você fazendo agora uma retrospectiva à luz desta analogia que foi feita aqui, eu já tive um tempo em que tinha uma leitura mais intensa da palavra de Deus, tinha uma vida de oração mais séria. Já houve um tempo na minha vida em que eu fui mais diligente na obediência da palavra, no cumprimento dos preceitos, na observação, na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha vida acadêmica, na minha vida empresarial, na minha vida como um todo. Já houve um tempo mais bonito do que o tempo que eu estou vivendo hoje. Já houve um tempo mais esplendoroso do que os dias que eu estou vivendo hoje. Já houve um tempo de fartura e hoje eu estou vivendo um tempo de fastio, de fome. Isso pode acontecer, porque nós temos a tendência de nos afastarmos de Deus. Mas isso não é natural no sentido de que, então deixa como está. É justamente isso que ele está dizendo: Senhor, não era assim. E não precisa ser assim, mas nós estamos vivendo um tempo assim. Caminho para a finalização, versículo 4 diz assim: por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Os estudiosos aqui, eles divergem a respeito do sentido do que vem a significar lei. Alguns entendem que lei aqui é a lei no sentido moral, e outros vão entender a lei aqui no sentido de legislação, do código de conduta e de postura de Judá, ou em Judá, como tendo sido oriundo ainda do reino unificado. Meus irmãos, eu tenho a tendência de seguir a primeira interpretação no sentido de lei moral, porque a lei civil de Judá, ou, se você preferir, de Israel, quando ainda nação, veio do próprio Deus. Você tem a lei moral, você tem a lei civil e a lei cerimonial. E ainda que, porventura, não se aplique a lei moral, aqui vai uma possibilidade, porém, a lei que era aplicada era uma lei derivada da lei moral de Deus. Então, de qualquer sorte, eu prefiro a primeira interpretação, que diz respeito à lei de Deus mesmo,
e não de uma lei que foi criada a partir da lei de Deus, mas ainda aquele que interpreta como sendo uma lei criada a partir da lei de Deus, tem a lei de Deus como base, tem a lei de Deus como alicerce. Então, seja lá qual for a interpretação, no âmago da questão, houve um afastamento da vontade revelada de Deus. Por esta causa, a lei se afrouxa. Não é que ela perde o seu vigor, não é que ela perde a sua vitalidade, não é que ela perde a sua função, não é que ela perde o seu poder. É que as pessoas abandonaram, é que as pessoas deixaram, é que as pessoas negligenciaram. E aqui, pastor Daniel, tem algo muito sério. Algumas pessoas já expuseram isso por meio da seguinte frase: ou este livro lhe afasta do pecado, ou o pecado lhe afasta deste livro. Não há meio termo. Não há como ficar com o livro e com o pecado. Não há como ficar com a vontade de Deus e o pecado. Um vai afastar você do outro. Se você priorizar a Bíblia, você será afastado do pecado. Se você priorizar o pecado, será afastado da Bíblia. A consequência óbvia seria, na linguagem do profeta, o afrouxar a lei, ou nunca ter a manifestação da justiça. Por quê? Porque eles abraçaram o pecado. E aqui, se vocês me permitirem esse trocadilho, o povo preferiu abraçar o pecado e, portanto, afastar-se da lei, afastar-se da palavra de Deus, afastar-se da vontade revelada. É a consequência natural. Então, a queixa do profeta é essa: Senhor, eles pecam à vontade e eles estão longe da tua palavra. Até quando? Até quando o Senhor vai permitir que esse quadro continue? Era a preocupação do profeta. Então, nós temos aqui na apresentação da introdução uma descrição de como a sociedade estava corrompida, de como a sociedade estava distante de Deus e da angústia do profeta. Por isso eu disse que não seria inapropriado dizer que nós temos aqui a voz do profeta e o silêncio de Deus, porque até agora Deus está em silêncio aqui. Até onde nós lemos, Deus não está falando nada, só o profeta é que está fazendo aí o diagnóstico da sua sociedade e, obviamente, do seu povo. Quando será que Deus haverá de manifestar-se? Aí nós temos a resposta a partir do verso de número 5. De 5 a 11, nós teremos então a resposta de Deus para o questionamento do profeta. Só que de 5 a 11 é matéria para o nosso encontro na próxima quarta-feira. Nós vamos ouvir então a resposta de Deus ao que o profeta pleiteou. Nós vamos ouvir então o que Deus tem a dizer diante da queixa do profeta. O que Deus tem a dizer ao profeta e ao seu povo diante do que lhe fora apresentado. Mas eu gostaria, meus amados irmãos, de, nesta finalização, lembrá-los da importância de valorizarmos a palavra de Deus por conta da sua origem. Ela é divina, ela é autoritativa. Nós precisamos ter em mente que muitas vezes, ou não poucas vezes, a palavra de Deus ela haverá de nos confrontar, ela haverá de nos desnudar, ela haverá de nos humilhar, ela haverá de nos inquietar. Nós muitas vezes não a receberemos com satisfação, com alegria, porque ela vai de encontro aos nossos pecados, e nós temos os nossos pecados prediletos, nós temos os nossos pecados de estimação, nós temos as nossas questões que nós gostamos de manter e preservar, e a palavra de Deus vai de encontro. Nós, como líderes, precisamos ter a capacidade de chorar diante de Deus, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados daqueles que estão ao nosso derredor, daqueles que nos foram confiados. E aqui nós vimos o profeta desenvolvendo bem o seu ministério profético, preocupado com o seu povo, preocupado com os que estão sob o seu cuidado. Quando o pecado prevalece, a palavra é negligenciada. Quando a palavra é estimada, o pecado é afastado.
É importante, meus amados irmãos, termos esta concepção. E finalizo dizendo o seguinte: o silêncio de Deus, aqui neste primeiro trecho, nesta primeira parte do profeta Abacuque, revela-nos, dentre outras coisas, a sua soberania. Ele reina, ele governa, ele dirige o seu povo, ainda quando possamos pensar que ele está indiferente ao que está acontecendo conosco. Ele está no controle sempre. E o seu silêncio vai nos ensinar, na continuidade do texto, que efetivamente o profeta não tem o controle de Deus. Deus não está no controle. Deus não é controlado pelo profeta. É Deus quem controla o profeta. Então, o silêncio de Deus nos ensina acerca do seu governo sábio, do seu governo providente, da sua ação paternal e do seu cuidado. Eu espero você, se Deus assim for servido, na próxima quarta-feira, para que a gente possa ouvir a respeito da fala de Deus e do silêncio do profeta. Agora o quadro vai mudar. Se no primeiro quadro o profeta fala e Deus está em silêncio, no segundo quadro é Deus quem fala e o profeta fica em silêncio.